E eu gostaria, senhor presidente, de iniciar na tarde de hoje a nossa fala, dizendo de um assunto que está sendo tratado, especialmente pelas redes sociais, pela internet, mas mais precisamente com relação ao Facebook. Ocorreu um fato envolvendo um cabo do batalhão de trânsito e que houve necessidade de emprego de força física na prisão de 2 mulheres que resistiram a uma ordem legal antes de mais nada. E aí, presidente, é bom que a gente fale aqui e deixe bem claro o que é fato, o que é versão. Então, sobre versão, cada um dá a sua versão. Mas sobre os fatos narrados, nós entendemos que contra fatos não há argumento. E aí eu gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados e senhoras deputadas, porque o assunto continua rendendo. Aqui a matéria do jornal Estado de Minas, dizendo o seguinte, eu gostaria até que a nossa imprensa registrasse, fizesse um close aqui nessa imagem, dizendo o seguinte, a matéria do jornal Estado de Minas: policial acusado de agredir mãe e filho em BH já responde outro inquérito disciplinar. Nessa segunda-feira, a chefe do comando do Xarém da capital, a coronel Cláudia Araújo Romualdo, visitou as vítimas para esclarecer o que aconteceu na estação do metrô. Bom, não só ela, mas ela foi acompanhada também pelo assessor institucional, o Relações Públicas da Polícia Militar, o tenente-coronel Alberto Luiz. O fato houve uma ocorrência policial, deputado Gustavo Valadares, e o cabo percebeu que o veículo adentrou no lugar determinado para os ônibus. Determinou que o veículo parasse, foi fazer a abordagem de rotina, pediu documentos, o documento do veículo, identidade, habilitação. Quando começa a conferir a documentação, percebeu que já havia um problema com a apresentação do documento. E olha, o cabo estava lá cumprindo uma determinação de governo, que é fiscalizar e cobrar o que o cidadão, se pagou imposto ou não pagou imposto. É bom que deixe isso claro. Estava cumprindo o IPVA de 2009, estava atrasado. E quando o cabo anuncia que a documentação estava irregular e que, portanto, o veículo, a princípio, seria apreendido, começa-se a confusão. Então, as senhoras que estão alegando, a empresária Mardeli e sua filha, Caroline, que estão alegando que foram agredidos pelo cabo, a versão apresentada não é tão bem daquele jeito. Olha o que diz o boletim de ocorrência, é necessário fazer a sua leitura. Por volta das 20 horas, o veículo HHX 7506, Celta Life preto, conduzido por Caroline, adentrou na rodoviária, abordou da estação José Cândido, no local exclusivo para ônibus. O policial militar, o cabo Divino, que estava de serviço na estação, abordou a condutora e ordenou a esta que encostasse o veículo e posteriormente entregasse-lhe os documentos de porte obrigatório. Ao verificar a condição do veículo, constatou-se que o IPVA estava atrasado. Assim, o policial solicitou o reboque para a remoção deste. Momento em que a autora Mardeli entrou no veículo, o militar, suspeitando que Mardeli arrancaria com o veículo, ordenou que a condutora Caroline, que estava fora do carro, entregasse-lhe a chave deste. Como ela se recusou, o policial foi até o veículo apreendido e retirou a chave da ignição. Neste momento, Caroline investiu contra o policial militar com tapas e puxões, tentando retirar-lhe a chave. E mesmo advertida pelo policial, ela continuou as agressões, sendo então imobilizada parcialmente por um dos braços e deitada no capô do veículo, onde seria algemada. Todavia, durante a algemação, a segunda autora, Mardeli, que é genitora de Caroline, desceu no veículo e agrediu o cabo Divino com tapas no rosto e puxões de cabelo, a fim de impossibilitar a execução do ato legal de prisão. Apesar dos populares tentarem contê-la,
Mardelli chegou a danificar o fardamento do policial militar, que se defendeu com uma das mãos que segurava o rádio que emissou o HT, no qual solicitava cobertura prioritária, enquanto continha a outra autora que também resistia. No capô do veículo, durante a ação, a quina do HT que o policial militar segurava atingiu a cabeça de Mardelli, causando um corte. Entretanto, não foi suficiente para contê-la, tendo essa que ser segura pelos populares, para não agredi-lo novamente. Mardelli foi socorrida para o Hospital João 23 e atendida com a FIL 204. Além desse registro, foi realizado o boletim referente às providências de trânsito. Ou seja, no momento que o cabo cumpria a sua missão constitucional de fiscalizar o veículo, ele foi agredido. O problema é, por se tratar de duas mulheres, já causa no imaginário das pessoas que o policial foi truculento, que ele não deveria ter feito aquilo. Mas, em compensação, ele tomou tapa nos rostos, puxão de cabelo, unhada, mordida no braço e, inclusive, pontapés, que foram deferidos. Eu conversava agora mesmo com a policial legislativa, que é colega nossa aqui de trabalho, ela falou: deputado, eu tomei conhecimento dos fatos. Realmente os populares tiveram que ajudar o cabo. Mas aí, deputado Cabo Júnior, o que acontece? A tão falada Coronel Cláudia Romualdo, que gosta muito de uma mídia, que inclusive gosta tanto da mídia, que quando foi alçada ao cargo de comandante do Saneamento da capital, numa entrevista à Rádio Itatiaia, perguntaram para ela se ela conhecia os problemas de Belo Horizonte, que agora ela ia ser a comandante do Saneamento da capital. Ela respondeu ao radialista, ao jornalista Itatiaia, que ela conhecia os problemas através da imprensa. Quer dizer, demonstra aí a capacidade e competência dessa coronel. Agora, pasme, o que aconteceu? A coronel foi fazer uma visita para compreender as denúncias melhor que as duas mulheres fizeram em desfavor do cabo. Mas o mais engraçado, que eu não vi essa coronel visitando os familiares daquele policial que interviu na ocorrência no bairro Castelo e que foi morto por bandidos. Eu não vi essa coronel visitar familiares de policial que está defendendo a sociedade nas ruas. Mas para aparecer para a mídia, é a mesma coronel que nós conhecemos. Inclusive chora, faz uma cara de choro, mostra que está chorando. Essa coronel, a mim e ao deputado Cabo Júnior, ela não engana. Porque nós conhecemos essa figura há muito tempo e sabemos o tanto que ela é boçal e soberana para com seus subordinados. Bom, se ela quer aparecer em cima do cabo que estava cumprindo seu dever para aparecer na mídia, eu devo lembrar, coronel, o seguinte: ela está numa instância recursal. Uma instância recursal, onde a sindicância que vai ser feita pelo subordinado dela, se opinar pela punição, o grau recursal seria a pessoa dela. Já está maculado. Já não existe mais condições sequer de ela emitir a sua posição como juiz no processo administrativo. Portanto, é de uma infelicidade enorme, é de uma incompetência, e se ela quer aparecer, tem outros mecanismos para aparecer. Não é anunciando lá na Serra que fulano de tal já está preso no 2º Batalhão. Quer dizer, é muito fácil prender o subordinado. Agora, trocar tiro com bandido na rua, buscar bandido à unha, eu não tenho conhecimento que essa moça que posou diante da revista Veja BH vem se colocando como a grande xerife de Belo Horizonte. Ela precisa ter um pouquinho mais de humildade, precisa respeitar mais o devido processo legal, os direitos constitucionais, e pensar que antes de visitar a vítima, que a suposta vítima, deveria ter visitado os seus policiais que estão morrendo com fome. Vocês não poderia aqui deixar aqui alguns preceitos constitucionais que a própria coronel, no seu grande interesse de se aparecer do ponto de vista midiático, de se projetar na mídia e dizer que ela está atenta na defesa, eu já vi aqui, deputado Cabo Júnior, um certo secretário de Defesa Social chamar policiais de bandidos e depois ter que se retratar. Eu já vi.
Já viu o secretário, recentemente. Agora, eu gostaria que a Coronel Cláudia, ela primeiro respeitasse o artigo 37 da Constituição da República, que diz o seguinte: os poderes da União, dos estados, dos municípios, serão regidos por princípios. E princípios de legalidade, impessoalidade, publicidade, transparência, eficiência. Portanto, o primeiro princípio que o administrador tem que obedecer, e aí não é um favor, é obedecer, é a legalidade. Mas o artigo 55, o inciso 55 do artigo 5º da Constituição da República diz o seguinte: aos litigantes em processo judicial, administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório à ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. A Coronel não poderia visitar a cidadã que se julgava vítima, porque ela precisa decidir sobre esse mesmo processo administrativo. Aí eu pergunto, onde está a isenção da Coronel? Ô Coronel Cláudia, se Vossa Senhoria quer realmente exercer uma função de comandante do policiamento da capital e prestar um bom serviço a Belo Horizonte, comece com um pouquinho mais de humildade. E lembre-se que a senhora só vai reduzir a criminalidade de Belo Horizonte se o Cabo Divino estiver na rua. Não só o Cabo Divino, mas tantos outros soldados e cabos divinos que existem na Polícia Militar. É bom a senhora ter um pouquinho mais de humildade, que respeite a Constituição da República e que não venha se posicionar de um lado ou do outro antes de respeitar o que nós chamamos de direito, o devido processo legal, o amplo direito de defesa do contraditório. Eu pergunto, deputado Dias Romero, se eu ainda posso... Ok, o deputado dispensou. Eu quero aqui encerrar, dizer que realmente a Coronel Cláudia precisa ter aí um pouquinho mais de humildade para que ela consiga realmente exercer bem a sua missão. Muito obrigado, presidente.